Programa Fala Doutor. Oferecimento Hospital Decós. Cuidado em cada detalhe. Lembrei, já entrevistei a doutora. Pois é, gente, um mês inteiro de festejos, os pratos típicos, hein, Sorriso? Desse período, né, essa deliciosa tradição, uma loucura. É bolo, é canjica, é pamonha, é pé de moleque, é milho, amendoim, uma infinidade de delícias. E aí vem a pergunta, será que dá para não exagerar na hora de comer? Especialistas alertam, dão dicas para buscar uma alimentação mais equilibrada. Mas e depois que nós já passamos dos limites, o que a gente faz? É boa pergunta, que a gente vai fazer, entre tantas outras, para a especialista na área, a endocrinologista doutora Thaís Kuhn. Seja bem-vinda, doutora Thaís. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Te revendo, já te entrevistei também, né? Sim. Muito bem. Então vamos, doutora Thaís, para a primeira pergunta, vamos colocar aqui na tela, doutora. Ivo Nascimento é do bairro Jardins de Aracaju. Doutora Thaís, os pratos à base de milho são mais saudáveis? Bom, o milho, sim, ele é muito saudável, mas é claro que vai depender muito do preparo como é feito, porque a gente sabe que os pratos típicos, eles levam o óleo de coco, o leite de coco, né, e alguns outros ingredientes. Muitas vezes o acréscimo do açúcar é bastante também nas receitas. Então vai depender muito da receita, como se faz. Mas, de fato, o milho, ele tem fibras, tem nutrientes, é um bom nutriente, vai depender do que a gente acresce a essa receita. Tomar cuidado com os complementos, exatamente, né, doutora? In natura é uma maravilha, mas aí bota uma coisa, bota outra, né? Exatamente. Legal, doutora. Pedro Brito é de São Cristóvão. E aí, ó, a pergunta, o milho engorda ou emagrece? Depende, doutora. Como então, a gente falou realmente, agora. o milho, ele sempre vai ter as calorias, né? Ele tem calorias, tem fibras, tem outros nutrientes. Então, a rigor, todos os alimentos, eles podem engordar. Inclusive o milho in natura, porque vai depender muito da quantidade que a gente ingere. Mas é óbvio que o milho, ele é um alimento muito mais saudável que outros tantos processados. Então, se a gente fizer uma comparação entre o milho e um alimento processado, o milho vai provocar menos ganho de peso. Mas se a gente está falando no milho em excesso, a quantidade, aí a gente pode engordar com milho, sim. Deixa eu até fazer uma pergunta, talvez até mais pessoal. O milho é gostoso? Eu nunca conheci ninguém que não gostasse de milho. Ele é bem digestivo, doutora? Ele é de fácil digestão? Então, a gente sabe que ele não é totalmente digestivo. Ele tem, né, a parte que recobre o grão, que não temos como digeri-lo completamente, né? Mas ainda assim, o interior do grão, ele é digerível, sim. Tá certo. E é gostoso demais, com né? certeza. Sabor bom, hein, doutora Thaís? Próxima pergunta, Douglas Rodrigues, do bairro Industrial Aracaju. Quais alimentos processados nós devemos evitar nas festas, doutora Thaís? Então, tudo que é mais natural, além de ser mais gostoso, né, ele é mais saudável. A gente sabe que às vezes a gente tem aqueles doces de amendoim, doces que são processados com alto teor de açúcar e de gordura. Então, esse é um alimento que é bom se a gente tiver a oportunidade de fazer mesmo esses doces em casa. O doce que aqui a gente chama de pé de moça, né? Mas que no sul chama de pé de moleque. Pé de moleque, né? Então, podendo fazer em casa, a gente tem uma qualidade melhor. Quando a gente compra esses doces processados, o teor de açúcar, ele realmente tem os conservantes, porque ele precisa durar mais. Então, assim, não são as melhores opções. Ainda bem que tem aquelas etiquetazinhas, né? Exatamente. São bacanas. Assustam, viu, doutora? Às vezes eu olho assim, nossa, alto teor de não sei o que das contas. Alto teor de açúcar adicionado, alto teor de gorduras, né? Gorduras saturadas. Exatamente. É legal essa informação. Exatamente, porque a gente não tem o hábito de ler sempre aquele rótulo nos mínimos detalhes e às vezes a gente até não compreende. Isso. Então fica claro para a população geral, para quem é leigo, entender o que tem naquele alimento. Acho bacana essas etiquetas agora, muito legal. A Maria das Graças é de Divina Pastora. Quais pratos desse período aumentam a saciedade, doutora? Boa pergunta essa. Sim, sim. Na verdade, a saciedade, ela tem muita relação com a quantidade de fibras que a gente tem no alimento e também, inclusive, o próprio teor de gordura, né? Por mais que a gordura em excesso ela atrapalhe, ela contribua para o ganho de peso, mas o que a gente come que tem gordura, a digestão ela é um pouco mais lenta e por isso ela vai conferir saciedade por mais tempo, né? Então depende muito do preparo. Alimentos que são só à base de carboidratos simples, né? Muitas vezes até a forma de preparo. Por exemplo, a canjica, que a gente tem um milho que é mais processado,
a absorção dele e a alteração que pode causar na glicemia é maior, mais rápida, inclusive, do que o milho in natura, por exemplo, o milho assado, o milho cozido. Então, o modo de preparo, ele também vai interferir no tempo de saciedade que o alimento vai produzir. Muito legal, doutora. Vamos para mais uma pergunta, desta feita do bairro Ponto Novo, aqui de Aracaju, Mirela Dias. Como preparar um prato fit para as festas juninas? Tem essa versão Exatamente, também, né, dá para provar. Primeiro, a gente, se não tiver diante de um alimento mais fit, digamos assim, basta a gente comer porções menores. A gente experimentando os pratos todos, porções menores, não impede que a gente aproveite essa época, que são alimentos muito gostosos. Mas, por exemplo, a gente pode fazer preparos à base de milho, próprio bolo de milho, e acrescer no lugar do açúcar o adoçante. Tem alguns adoçantes que são próprios para forno e fogão, como a gente diz, e ele pode substituir. Muitas vezes a farinha que a gente acrescenta nesses bolos também, em vez de ser só farinha de trigo processada, por que não uma farinha de aveia no meio? Então existe sim a possibilidade, mas caso não consiga, cuidar na quantidade. E dá para degustar desde que você possa comer Com certeza. com mais alimentos saudáveis, né? Exatamente. E os componentes todos. A Jéssica Guimarães é de Socorro, Nossa Senhora do Socorro. Posso comer o que sobrou da festa do São João sem culpa? Bom, aí vai depender muito de quanto foi que sobrou dessa festa, depende né? da sobra, Exatamente, né? Então, depende muito da quantidade, né? O ideal é que a gente use nos dias seguintes, podem ser pequenas porções, a gente sabe que esses alimentos, eles também não, principalmente os que a gente faz em casa, eles não têm uma durabilidade tão grande, justamente por não terem conservantes. Então, assim, dá para aproveitar nos dias seguintes, sim, mas sempre com uma moderação, principalmente nas quantidades. É uma época típica, uma época de comidas muito gostosas. Delícia. Eu tô aqui há 23 anos e amo o São João também. Você é de São Paulo? De Santa Catarina. Santa Catarina. Que lá realmente não tem essa festa toda. Não tem, Eu adoro as comidas, mas eu acho que a gente tem como aproveitar tudo, porque semana que vem ainda tem o São Pedro pela frente, então a festa não acabou. Então o ideal é que a gente faça porções menores e aproveite sim, porque culturalmente faz parte do nosso estado. E a gente que é de lá do sul, do sudeste, sabe que lá para nós, festa junina, mas nem se compara, né, doutora? Não, é um dia como outro qualquer. Esse encontro das famílias, essa não beleza existe. que tem aqui é única. Essa riqueza é única aqui no Com estado. certeza. Mesmo. Doutora Thaís Marcos Cunha de Laranjeiras, quais os cuidados com as bebidas em Sorriso? Presta atenção. Então, na verdade, as bebidas, no geral, qualquer bebida alcoólica, a gente precisa cuidar principalmente com a desidratação, né? Por mais que a gente ingira, às vezes, uma quantidade maior, mas o álcool, ele desidrata. Então, às vezes, a gente ingere uma grande quantidade e a gente vê que realmente urina demais. Então, assim, principalmente os cuidados, evitar o excesso mesmo e tentar hidratar o máximo que puder, ingerir água além das bebidas. Outro cuidado é que o licor tão típico, tão gostoso, o licor a gente vê um índice, um teor alcoólico bastante alto, né? Aquela bebida docinha, mas realmente tem um teor alcoólico maior, bem maior que a cerveja, né? Então, assim, tem que cuidar com a quantidade e, se possível, sempre ingerindo água junto. Uma coisa que eu não vejo muito aqui é o tal do quentão, né? O quentão feito com cachaça, com açúcar, gengibre e tudo mais, era uma coisa que a gente tinha muito lá embaixo, mas aqui eu não vejo tanto. Exatamente. E o quentão de São Paulo com cachaça é diferente do quentão do Sul, que é com vinho. Que é com vinho, exatamente. Esses realmente, aqui o tradicional é o licor, dos sabores mais variados possíveis. Delícia. Deliciosos. Doutora conhece bem, hein, doutora? Thaís, doutora, o Genilson Rocha da Barra dos Coqueiros. O Genilson fala assim, comi bastante esses 2 dias, estou me sentindo com o estômago completamente estufado. O que eu faço agora, doutora Thaís? Bom, agora é tentar cuidar nos próximos dias. Se teve esse excesso nos dias anteriores, o ideal é que agora tenha uma alimentação mais leve. Por exemplo, uma proteína, uma salada, evitar os excessos pelos próximos dias, porque não tem o que a gente fazer em relação a voltar ao tempo, mas o que a gente pode fazer é, pelo menos nos dias seguintes, buscar uma alimentação mais leve, hidratar mais, evitar os excessos, né? Então, alimentações mais fracionadas, com volume menor por refeição, vai ajudar a diminuir esse desconforto que aparece nos dias seguintes aos exageros.
Doutora, tenha certeza, uma honra poder reencontrá-la. Muito obrigado pelos esclarecimentos todos e você fala com muita facilidade, com extrema facilidade, e foi muito legal você contribuir para o nosso conteúdo. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Um ótimo dia, tá? Obrigada. Quase ia te dar boa semana, mas a gente está na quarta-feira, né? Mas serve. Serve também. Boa semana, semana. doutora. Obrigado. Doutora Thaís, sempre muito atenciosa, muito carinhosa, gentil e conhece realmente da área. Como é legal esse obrigado, doutor, esse fala doutor, fala doutora. Obrigado, doutora.